Vamos tomar os nossos lugares, parar com a maledicência aí no fundo da igreja. Porque maledicência é bom, mas é pecado. E vamos começar. Não é não, irmão Biratã? 11h10 já, 11h08. E aí, Paulinho? Dona Marilene? Satisfação em ter vocês aqui. Você não levantou a mão para visitante? É a primeira vez esse ano que você vem. Esse ano. Muito bem. Nós vamos continuar nossa série sobre a verdadeira espiritualidade. Apesar, a gente já falou sobre isso, de levar o mesmo nome do livro, nós não estamos só falando do livro A Verdadeira Espiritualidade do Schaeffer. Nós estamos passando por os temas principais da obra do Schaeffer, que a ideia é uma verdadeira espiritualidade. O conjunto da obra, ele mesmo disse isso. A aula passada o Ronaldo mencionou como que é essa ideia geral que pode se dar o nome do conjunto da obra dele. E aí, uma das primeiras coisas que o livro que a gente adotou, que é do William Edgar, que foi um aluno do Schaeffer, chama Schaeffer e a Vida Cristã, é sobre oração. E convenhamos, o Schaeffer não é muito conhecido, ele é dito, pelo menos de maneira popular, por oração. Quando você pensa aí nos ministérios de oração, nos autores dedicados à espiritualidade, você pensa aí, se você é mais reformado, no Joel Bick, falando sobre espiritualidade reformada. Se você não é tão reformado assim, você é meio centrifugado, você pensa assim no Richard Foster, não é? Ele é Amish. O cara é Amish, não vem me olhar com essa cara, não. Você vai pensando no Dallas Willard, vai melhorando, né? Eugene Peterson. Só que o Labrie, claro que todo o ministério do Schaeffer, antes ele era um pastor, presbiteriano, etc. Mas o Labrie especificamente, eles vão dizer que era assim, conduzido por oração. Ainda hoje é assim, e tem muitos testemunhos que a Edith dá, principalmente nos livros, ela que escreveu as duas biografias a respeito do Labrie, dos Schaeffers, de como eles tiveram, assim, vários testemunhos de Deus atender orações, assim, que pareciam muito distantes deles, os resultados muito improváveis, e eles, assim, eram atendidos. Tem vários exemplos, talvez o mais significativo seja a história do próprio Labrie. O Ronaldo contou um pouco aqui, eles estavam lá na Suíça, num cantão católico, né, separado por cantões lá, num cantão católico, alugaram um chalé lá, falaram que o Schaeffer estava seduzindo a juventude, queriam tirá-lo dali, e eles tinham que orar para um lugar, apareceu uma pessoa alugando um chalé para ele num outro lugar, em Uemó, onde eles tinham mais liberdade para desenvolver o trabalho, só que eles tinham que pagar $7.000 para adquirir, porque em determinado momento ele tinha que ser morador, ele não podia só estar alugando. $7.000 naquela época era muito dinheiro, eles não tinham, eram missionários ali, numa situação difícil, inclusive com a junta de missões deles nos Estados Unidos, então sustentados pela oferta das pessoas, sentaram, oraram, e no dia que faltava, e foram recebendo ofertas, tinha um período de tempo, parece que um mês, 20 dias, no último dia eles tinham $7.000 na conta. Isso aconteceu assim várias vezes eles encerravam assim, sem estudantes, sem dinheiro, um monte de conta para pagar, oravam, via um telefonema, aparecia uma pessoa, entregava um cheque, e não só questões financeiras, mas envolvendo a família deles, então tem vários testemunhos. Tem um livro da Edith Schaeffer que chama Aflição, publicado pela editora Monergismo, onde ela vai falar muito sobre isso, em meio à dor e ao sofrimento. É um livro focado nisso, né? Agora, eles também, e o William Edgar coloca isso no texto, antes de eu começar a falar, eles também sempre deixavam claro que isso não era uma regra, porque as pessoas, ele vai falar disso aqui, ele fala para o filho dele, olha, Deus não é uma máquina de refrigerante que você coloca uma ficha, faz o pedido e o refrigerante cai. Os meninos nem sabem o que é isso mais, né? Mas não é assim. O testemunho deles era esse, o Labrie, inclusive, assim, eles diziam que quase não tinha planejamento, porque eles iam deixando Deus os guiar, assim. Eu conversando uma vez com um obreiro do Labrie, aqui do Brasil, Guilherme de Carvalho, e eles falando sobre as reuniões ainda do ministério, e assim,
sem nada de traquejo administrativo, nada. Eu falava assim, Guilherme, vocês estão andando aqui, cai uma ponte, mata os obreiros do Labri assim dentro de um carro, o que acontece? Ele falou assim, a gente vai entender que Deus queria que o Labri acabasse. Simples assim. Então não tem, sabe, testamento, legado, nada disso. Sempre foi e continua sendo uma obra conduzida. Eles tinham todas as segundas-feiras lá, eram dedicadas a 24 horas de oração, eles separavam pessoas de meia e meia hora para cobrir todo o tempo e ficavam orando lá. O William Edgard fala que é um hábito que ele tem até hoje, ainda que ele tenha muita dificuldade de orar 30 minutos seguidos. Mas bem, dito tudo isso, nós não vamos ficar falando sobre a experiência deles de oração. A gente não tem muitos escritos. O William Edgar, no começo do livro, ele vai dizer que, apesar de ter uma prática muito vívida de oração ali, não tem muitas obras sobre oração. Ele vai começar dizendo isso, olha, embora Schaeffer não tenha deixado um legado de extensos escritos sobre o tema da oração, ele pregou pelo menos um conjunto bastante completo de mensagens sobre o assunto. Então tinham 4 sermões, uma série de 4 sermões sobre oração, em que ele apresenta os princípios, e aí a gente tende a agora organizar a nossa aula em torno disso. A série não é um guia prático de oração, até porque em vários momentos o Schaeffer vai dizer, olha, oração não é calendário litúrgico, oração não é ritual, oração é prática. Para eles era uma concepção muito mais prática de conversa com Deus, tinha que ter uma linguagem assim habitual, e ele vai explicar por quê. Então, ele é bem avesso a uma estetização, uma estética da oração, assim, que tem que ser num determinado lugar, num monte, num horário, de um jeito, e ele vai mostrar por quê. Então, não é um guia prático, menos ainda um manual de oração com sugestões de horários e métodos. Na verdade, ele sempre foi cauteloso com tais abordagens. Ao invés disso, a série consiste na enumeração de princípios fundamentais de oração, quase uma apologética. Está vendo como as coisas estão bem alinhadas, com ligações para com os demais ensinamentos dele? Então, o núcleo dessa aula é mostrar como que vários temas doutrinários, apologéticos, do Schaeffer, de que Deus está aí, que Ele fala conosco. Nós ouvimos hoje o reverendo Ronaldo falar sobre isso, sobre a autorrevelação de Deus. Tudo isso muda a maneira como a gente ora. E muitas vezes nós não oramos, nós não temos uma rotina de oração vigorosa, robusta, justamente porque nós temos uma compreensão de quem é Deus, de como é que a gente fala com Ele, de como é que a gente vive em oração, fraca, pequena, xoxa, manca e capenga. Muito bem, então vamos lá. Primeiro sermão e primeiro ponto do sermão. Meu Deus, não vai longe, não se preocupem. Mas ele era presbiteriano, tem sermão que tem 3 pontos, 4 pontos. O primeiro ponto dele é simples, mas fundamental para o seu argumento. A oração e o sobrenatural estão sempre unidos na Bíblia. Parece uma tautologia, né? Parece uma coisa assim, afirmar a mesma coisa, mas justamente porque ele está enfrentando concepções naturalizadas de oração, e a gente vai falar bastante sobre isso, é muito importante colocar logo de entrada o pressuposto de que sempre que a Bíblia lida com oração, ela lida ligando a oração com o sobrenatural. O Schaeffer tinha uma maneira de pregar que talvez fosse estranha para nós, isso não diminui a sua importância como pregador, mas não é uma prática que a gente tem. Vocês já perceberam, a gente tem uma predileção pela exposição bíblica, né? Pega um texto e expõe ele. O Schaeffer tinha um método que a gente chama de texto-prova. Então ele pegava esse argumento e ele ia enumerando várias passagens para montar a teologia. Não está errado, é arriscado, porque como você pega muitas passagens, se você errar em uma ou outra no contexto dela, você pode escorregar mais facilmente. Mas o ensinamento dele não é antibíblico por causa do método de pregação. E aí ele enumera uma série de passagens. Veja, ele inclui o batismo de Jesus, teve oração e sobrenatural, o próprio ensino de Jesus sobre a generosidade do Pai Celeste, que dá o Espírito Santo àqueles que pedem, numerosos exemplos do Evangelho, bem como do livro de Atos e do resto do Novo Testamento. Ele elabora sobre o apelo de João e Pedro, né, os apóstolos, por liberdade diante do Sinédrio. Lembra lá em Atos capítulo 4, ele fala o que deu coragem para esses homens poderem falar diante do Sinédrio corajosamente, dizendo, olha, convém obedecer a Deus do que os homens. Oração. Oração.
demonstrava uma ligação entre oração e revelação do Espírito Santo. No final, Schaeffer afirma que a comunidade do Novo Testamento, ou seja, a igreja, ela é construída sobre o conceito de oração. Então, oração não é um negócio assim, adjacente. Diz respeito à vida, à verdadeira espiritualidade da Igreja de Jesus. Um segundo ponto dentro desse primeiro sermão é que não há, isso aqui é importante, nenhuma diferença real na linguagem utilizada para falar com Deus e falar com os nossos semelhantes. Isso aqui é muito importante. O Schaeffer tem um outro livro, eu estava conversando com o Guilherme ontem à noite, chama a Nova Super Espiritualidade. Na verdade é um panfleto que a Monergismo publicou, um livraço, parece que o Schaeffer escreveu ontem, falando sobre essa nova espiritualidade que a gente vive, essas características que são típicas, e ele vai falando como que a igreja foi perdendo os jovens. Muitos jovens chegavam no Labri descrentes por uma série de coisas, mas uma delas era uma falta de beleza na vida cristã, e isso vale para a oração, porque ele usa o mesmo argumento. Ele fala, olha, eles tinham um jeito diferente de pregar, eles tinham um jeito diferente de orar, uma voz impostada, uma coisa artificial. O Schaeffer vai dizer, não pode ter diferença real. E ele vai explicar por que teologicamente. Não é só preferência do Schaeffer, porque ele não gostava que as pessoas orassem assim ou assado. A oração não é algum tipo de ritual especial, mas simplesmente uma conversa. Conversar com Deus só faz sentido se Ele realmente estiver lá. Veja as pressuposições apologéticas dele. Isso é o nome de um título do livro dele. Deus está aí e não está em silêncio. Ele está lá. E se a gente pode, se Ele se revelou para nós, Ele só pode ter feito isso numa linguagem que acomoda-se à nossa compreensão. Não pode ter sido uma linguagem celestial, numa linguagem velada, numa linguagem código. Tem que ser a linguagem que a gente usa todo dia. Aquilo que Deus chama de porta é porta, aquilo que Ele chama de pão é pão, aquilo que Ele chama de ovelha é ovelha. Então a nossa oração também não pode ser marcada por um tipo de espiritualidade decodificada. E isso, além de, sociologicamente, afastar as pessoas do evangelho, da igreja, da verdadeira espiritualidade, por uma linguagem muito rebuscada, muito diferente do cotidiano, isso tinha um pressuposto também teológico importante por trás. Schaeffer acusa a nova teologia, ele está falando das tendências dessa nova super espiritualidade dentro da igreja, de ensinar que a oração é válida independentemente de Deus existir ou não. Já viu isso? Isso é muito comum, gente. Não, eu mando coisas positivas para o universo. Interessa se tem Deus ou não. O importante é uma fé na fé. Já viram isso? Uma coisa é fé em Cristo Jesus, na obra dele. Vocês estão rindo, né? Vocês sabem. Vocês têm uma colega de trabalho assim, um colega de trabalho que faz isso. Está lá no banheiro, ai, que banho maravilhoso, mandando energias positivas para o universo. Isso é fé na fé. É fé que ter fé vai adiantar alguma coisa. Adianta nada. Adianta nada. Por quê? Porque a fé e a confiança é que você está falando com alguém que te escuta. Que você está falando de um jeito que ele te entende. Pense no problema religioso, moral, que era típico do Antigo Oriente Próximo, que o Ronaldo falou, de você saber se Deus existe ou não, saber se Ele gosta de você ou não, e saber se você entende ou Ele entende quando você fala. Isso é um problema sério, é porque para nós assim, está pressuposto que Jesus é o nosso amigão. Mas é um problema teológico profundo. E tem muita gente que acha que a oração é válida, independentemente de ter alguém lá ou não, porque humanizou a oração. A gente fala da imanência e da transcendência, né? Imanentizou a oração. Não, a oração é bom porque assim, é bom no que ela produz em você. É bom assim no que ela faz bem. Já viram aquelas pesquisas em medicina, tanto na enfermagem, na medicina, assim, cuidados paliativos, oração, espiritualidade, capelania em hospitais. Não é assim, é porque é bom, porque te faz bem. Não é que ela pode dar um impulso psicológico, o William Edgar coloca aqui, a menos que exista um Deus que realmente pode perdoar os pecadores, a oração em si mesma não faz sentido. Schaeffer tem um outro termo que ele chama de misticismo das palavras. Isso é muito característico dos nossos dias. Já viu que tem gente que ele tem a vida religiosa assim, pífia. Só que se você fala determinadas palavras perto dele, ele fala, pelo amor de Deus, não fala isso não, bate na madeira. Eu tenho uma pessoa da minha família que é próxima, que é assim. Não pode falar determinadas coisas. Não é, mas
Que isso? Pode viver de qualquer jeito, mas não pode falar misticismo das palavras. As palavras têm poder. Vocês eram de igreja assim, fala a verdade. Possível você ser evangélico no século XX, que mesmo que você nascido e criado na Bereia. As palavras têm poder. Você não pode falar isso aqui, você traz coisas negativas do universo para você. No entanto, ela faz sentido a oração porque Deus está lá. E quando alguém se dirige a Ele em linguagem comum, Ele realmente ouve. São os dois primeiros pontos, então, do primeiro sermão dele. Oração e sobrenatural sempre estiveram ligados e oração não pode ter uma linguagem codificada, não pode ser feita num misticismo, assim, das palavras, sejam compreendidas ou não. Agora, durante todo o sermão, esse primeiro, o Schaeffer continua insistindo que a oração não tem a ver com liturgia, calendários de oração, mas é fruto de um coração que ora. A experiência da igreja primitiva, como registro ao longo do livro de Atos, atesta o fato de que a oração não é apenas individual, mas também coletiva. O povo de Deus se dirigindo, reunido, orando a Deus. Um dos segmentos mais comoventes do sermão é quando ele descreve a oração dos apóstolos no comparecimento diante do conselho judaico. Eu já falei isso aqui. E ele pergunta como essa minoria se atreve a enfrentar a ira de líderes religiosos e opressores do Império Romano. Orando, orando. Então a teologia política deles era uma teologia política de oração. O que lhes dava poder não eram armas poderosas para os homens, mas aquelas que eram poderosas para Deus. Segundo sermão sobre oração, ele procura responder a pergunta: por que a gente ora tão pouco? Rapaz, parece que podia pregar para nós. Por que a gente ora tão pouco? Ele lembra a congregação sobre a sua metáfora do universo em duas cadeiras. O Ronaldo falou sobre isso, que é uma metáfora que está no livro A Verdadeira Espiritualidade. O Schaeffer tinha uma metáfora que ele usava em vários momentos das duas cadeiras, do universo em duas cadeiras. O que é isso? Os incrédulos sentam numa cadeira, eles vivem num mundo naturalista. E os teólogos liberais não são diferentes. Então, para eles, oração é antinatural. Uma vez que, veja, o que são as duas cadeiras? Uma cadeira é você sentar e olhar para o universo como um mundo assim, natural. Como é que as coisas funcionam? Relações entre as pessoas. Como é que esses $7.000 chegaram aqui? Alguém viu a propaganda do Labri na hora certa, teve uma estratégia de comunicação, e aí falou, a pessoa colocou. É uma série de coincidências, uma cadeia causal materialmente reconstruída. Isso é sentar na cadeira e explicar a realidade de um ponto de vista naturalista. E aí, para uma pessoa que está sentada nessa cadeira, oração é antinatural. É difícil para ele, assim, se só essa tentativa de jogar coisas positivas para o universo é uma tentativa de naturalizar a oração. Então, se ele não crer nessa bobagem, ele não vai orar, porque ele vai falar assim, não faz sentido, não tem ninguém lá, para que eu vou falar? Muitas vezes, as pessoas da igreja estão sentadas nessa cadeira. Ele pensa, não vou orar, para que eu vou orar? A pessoa está internada lá, não, eu sei, o estado é grave, é muito difícil, o médico está acompanhando, eu recebi o boletim, eu estou em diálogo aqui com um plantonista, não sei o que e tal. Não tenho o que fazer, não tenho o que orar. Está sentado em qual cadeira? Natural. Mas os crentes, mesmo enquanto salvos, muitas vezes se sentam na cadeira do incrédulo. O que significa que o sobrenatural não tem qualquer realidade funcional em suas vidas. Não funciona. Para que orar? Não, para que eu vou orar? Deus sabe. Tem até um verniz piedoso presbiteriano eleito. Deus sabe. Para que eu vou orar? Deus é soberano. Porque Ele mandou. Porque Ele mandou você orar. Sem cessar. Com base nessa imagem, o Schaeffer afirma que só quando nós nos sentamos na cadeira da fé e estamos plenamente conscientes da realidade do sobrenatural, nós podemos começar a praticar a oração como devemos. Então, lembra do primeiro ponto, do primeiro sermão? Que oração e sobrenatural estão sempre conectados, então a menos que você sente na cadeira e passe a olhar o universo inteiro como uma contínua sustentação de Deus, momento após momento, de todos os processos, inclusive aqueles que você chama de naturais, onde você passa a olhar para o universo assim, sobre o senhorio de Cristo em cada esfera, aí a oração faz muito sentido, porque você está conversando com quem sustenta todas as coisas a todo momento. É assim que a gente começa a ter uma vida de oração vigorosa. Por que a gente ora tão pouco? É porque a gente está sentado na cadeira natural, da incredulidade, do naturalismo. É porque a gente tem uma visão naturalizada das coisas. Quando nós vivemos num mundo totalmente sobrenatural, como ele é, então a oração se torna a coisa mais natural do mundo. Aí não é antinatural, é natural.
Porque você está conversando com Deus, que sustenta todas as coisas, que tem todas as coisas sob o seu poder. Não tem nada que escapa ao seu controle. Não tem uma dimensão, uma vida, um processo, uma dinâmica histórica, econômica, cultural que escapa ao seu controle. Então faz muito sentido orar. Por isso que a gente passa a orar mais. O contrário de ciência é verdadeiro, por isso que se ora tão pouco. Pergunto-me também se não oramos o suficiente, esse é o segundo ponto desse segundo sermão, por causa do que Schaeffer se refere como perfeição ou nada. Tudo ou nada. Isso aqui também é muito verdadeiro. Nós relutamos em fazer orações simples e naturais porque queremos algo glorioso, sublime. Nós queremos orações perfeitas. Mas como tal coisa não existe, nós não nos contentamos com nada, ou com bem pouco. Como é que é o jogo do tudo ou nada? Ou eu tenho tudo, ou eu tenho um momento de oração assim, catártico, que assim eu seja tomado e Deus apareça para mim, ou não serve para nada. É um jogo de tudo ou nada. E como a gente não tem como ter tudo, nunca na vida a gente vai ter como ter tudo, o que a gente fica? Com nada. Quem quer ter tudo, fica com nada. Justamente, de novo, uma concepção de oração que é antibíblica. Não é natural, não é o que diz respeito às angústias, a dizer e colocar diante de Deus e colocar todas as suas angústias, tudo aquilo que te preocupa, falar, de um jeito normal, continuamente a Deus. Isso aqui é um outro pressuposto que atrapalha a nossa vida de oração. Tudo ou nada. Ou eu tenho tudo, ou também não serve nada. Ou a minha oração é atendida, eu vou parar de orar. Não, eu nunca mais orei. Por quê? Porque eu orei e Deus levou meu pai, levou minha mãe, levou meu filho, acabou com o meu casamento, acabou com a minha igreja. Que isso aí? Estão entendendo? Como é que conecta os princípios e como é que isso tem implicações muito práticas para a nossa vida? O terceiro sermão é intitulado A Fé na Oração. A principal preocupação aqui é para nós cultivarmos uma atitude de dependência à medida em que procuramos realidade na oração. Então é confiar. Se a gente lembra, é uma série de mensagens. Então ele estava caminhando com seus ouvintes para um lugar. A oração, ela tem princípio sobrenatural, ela está sempre ligada com o sobrenatural. A gente tem que sentar na cadeira do sobrenatural para a oração ser natural. A gente tem que falar com Deus de maneira natural. E a gente tem que confiar nisso. Novamente volto naquele ponto de que eu não vou fazer só porque é bom, ou eu vou fazer só mecanicamente, mas eu confio na oração. Não é tipo assim, a pessoa contou uma tragédia para nós, a gente fala, nossa, eu vou orar por você. Não ora, esquece, fala a verdade. Não, estamos orando. Mentira. E aí assim, mas tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você? Que importa mesmo? Que oração não importa. Precisa de um dinheiro emprestado? Quer que eu vá lá? Quer que eu ligue para um delegado, para um médico, para um jagunço? Não é assim? Eu resolvo a situação. Oração a gente ora, Deus abençoa. Amém. Tem que confiar na oração. Para tornar as coisas claras e simples, Schaeffer resume a nossa abordagem a Deus em oração como exigindo duas posturas: ajoelhar e ter fé. Por ajoelhar-se, ele quer dizer que é a atitude de curvar-se diante do Deus do universo. Humilhar-se diante da poderosa mão de Deus. Lembra o que diz lá o apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5, ele fala sobre os presbíteros lá nos 4 primeiros versículos, dos anciãos, dos mais velhos, e aí depois, a partir do versículo 5 do capítulo 5, ele fala assim, quanto aos jovens, sejam submissos aos mais velhos, acabou de falar dos presbíteros, submetam-se, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus e lancem sobre ele todas as vossas ansiedades. Está vendo como tem uma conexão de humilhar-se diante de Deus, ajoelhar-se, o Deus infinito e pessoal que está lá. Ajoelhar exige uma visão teologicamente correta de Deus e um reconhecimento vivo de quem Ele é, de que o poder é dele, de que é Ele que sustenta. Por que a gente não faz? É porque a gente não crê nisso. É por isso que a gente ora pouco. É um problema doutrinário. É um problema místico. E fé, ajoelhar e ter fé, quer dizer confiar em Deus, que Ele vai realmente responder. O conteúdo da resposta é outra coisa. Se Ele vai responder com sim, com não, talvez, espere mais um pouco. Se Ele vai permanecer em silêncio, como muitas vezes Ele permaneceu. Mas Ele vai responder, Ele está lá. E finalmente o quarto sermão é um sermão que se centra na intensidade
e na importunação na oração. Eu confio, eu sei que Deus me responde, então eu vou ser intencional, eu vou ser constante. Mais uma vez, Schaeffer começa com um lembrete de quem esse Deus é, o Deus que nós adoramos. Ele é o oposto exato de um ser impessoal, totalmente outro. Aqui ele está enfrentando uma concepção teológica muito comum nos seus dias, que era uma concepção bartiana, de um Deus que não se relaciona com a imanência, que é um Deus totalmente transcendente, totalmente diferente, não tem nada aqui que comunica quem Deus é. Um tipo de concepção teológica assim não favorece a oração, porque não tem nada aqui que comunica, que fala. Mesmo a palavra de Deus, para o Barth, ela transforma-se na palavra de Deus, num momento assim, existencial, muito específico. Schaeffer está combatendo essas coisas, apologeticamente, mas não só com argumentos, com panfletos, com palestras, uma vida de oração. A gente diz muito da maneira como a gente conduz a nossa vida de oração. Deus é uma pessoa. E conquanto que ele seja infinito e, portanto, inesgotável, ele é acessível aos seres humanos que também são pessoais, embora num nível de criatura. É por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é todo dia. Misericórdias novas, relacionamento novo, entrar em contato com Ele, invocá-lo, arrepender-se, confessar diante dEle. Importunar, hein? A ideia de importunação. Lembra das metáforas que o Senhor Jesus usava de pedir pão e dar pedra? Se procurar à noite não vai atender, imagina o Pai. Mesmo a entrega do Pai Nosso, quando Jesus ensina os discípulos a orar, vocês se lembram? O relato de Lucas deixa isso mais claro. Não foi a partir de uma discussão teológica abstrata. Os discípulos chegaram aos pés de Jesus e falaram assim, ensina a gente uma linguagem codificada, assim, um acesso privilegiado até Deus, uma posição, um lugar. Lembra a mulher samaritana perguntando para Jesus, onde que a gente adora, é aqui, é colar? Os discípulos, quando pediram para Jesus os ensinar a orar, é porque eles pediram para fazer como João ensinava os discípulos dele. Ocasionada pelos discípulos observarem Jesus em oração, Senhor, ensina-nos a orar também, como João ensinou seus discípulos. Prático, cotidiano. Então, nesses princípios, esses princípios são fundamentais para que a gente tenha, para que a gente cultive uma vida de oração vigorosa. Oração tem muito menos a ver com o local, a posição, o gesto, o impostar da voz, que muitas vezes a gente coloca isso tudo como solenidade. O culto tem a ver com isso. O culto tem uma série de prescrições, regulações, que a Bíblia é clara quanto a isso. Não é costume, não é história, não é porque a gente aprendeu assim, não. As Escrituras mostram de onde a gente tira o nosso culto. Agora, a oração, quando Jesus ensina, entrar no seu quarto, falar com o seu Pai, tem uma série de pressuposições assim de quem é o Deus a quem a gente ora, como Ele nos responde, como Ele nos sustenta, de onde vem o nosso sustento, em quem nós confiamos. Eu tenho certeza que você, nos seus anos de oração, de vida com Deus, tem histórias para contar. Tem testemunhos de orações respondidas, você falou assim, cara, isso aqui só poderia ter sido Deus. Não precisa ser uma coisa lá no passado. Da mesma maneira que você está em momentos novos da sua vida, e que você vai ver o cuidado de Deus, a direção de Deus e a orientação de Deus também para direções novas, é preciso insistir na oração. Vou ler um exemplo aqui que o William Edgard conta, ele fala, olha, considere esse episódio lá em Labri, onde Edith discute um momento particular desanimador que eles passavam, que perduravam várias semanas. Não era um negócio assim, nossa, lá abria só festa, é só coisa boa, é Deus agindo, os estudantes convertendo, teatro, jazz, não. Semanas com problema. O dinheiro se acabara, as crianças estavam doentes e não havia trabalhadores suficientes, obreiros, os obreiros, gente para ajudar lá no Labri. A comunidade Labri já tivera o seu dia normal de oração, que era segunda-feira, e aí a Jane Stuart Smith, que era uma obreira lá, junto com eles, na primeira geração, sugeriu para eles fazerem um outro período de oração. Vamos orar mais. Vamos orar mais. Todas as meia horas foram preenchidas, e em seguida, imediatamente depois,
a correspondência veio com uma boa notícia, havia uma oferta generosa para o trabalho na Inglaterra, outros $500 chegaram para comprar alimentos, um pequeno grupo de estudantes chegou dessa cidade aí que eu não sei pronunciar o nome, e várias pessoas se converteram. Certamente, esses eventos não eram por acaso, mas respostas às orações. Se a gente olha e fala assim, nossa, que coincidência, meu Deus, olha que a gente tem um outro nome, a gente chama de providência. Nossa, providência. Mas a gente está sentadinho na cadeira naturalista, de causa e efeito. É a providência de Deus mesmo, e é por isso que a gente ora. Ressaltamos que tanto Edith como Fran eram os primeiros a reconhecer que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Ele tem um outro sermão, esse está num compilado de sermões publicados em português, chama Não há gente sem importância, onde ele fala do trabalho do Senhor, do jeito do Senhor, na maneira do Senhor, na forma do Senhor. A gente tem que trabalhar do jeito do Senhor. E os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. E conquanto possamos sinceramente desejar que Ele haja de tal forma, eu quero ter essa vida de oração, eu quero que essas coisas aconteçam, eu quero ter esse tipo assim de visibilidade, estar sentado nessa cadeira do sobrenatural assim e estar enxergando as coisas para o nosso próprio bem e de agir de uma maneira completamente diferente. Para o nosso próprio bem, Deus age de uma maneira diferente. Como Fran expressa em uma entrevista ao seu filho Frank, o Senhor não é uma máquina automática de venda, você coloca a moeda e espera o refrigerante cair. Agindo assim, a gente não tem uma teologia completa de oração, é óbvio, mas a gente tem princípios muito específicos e ainda muito atuais para orientar a nossa vida de oração. Era isso. Vocês têm perguntas, comentários, testemunhos?